Catequeses de Santo Tomás de Aquino. O mandamento não matarás e a ira. A lei divina que nos conduz ao amor de Deus e do próximo nos manda não só fazer o bem, mas também evitar o mal. De todos os males, o pior que se pode fazer ao próximo é matá-lo. Isso é proibido pelo mandamento não matarás. Há duas interpretações erradas desse preceito. Alguns dizem que não é lícito matar até os animais irracionais. Mas isso é falso, pois não é pecado o homem se servir daquilo que está sujeito ao seu poder. É da ordem natural que as plantas sirvam de alimento aos animais, e que alguns animais sirvam de alimento para outros, e que todos sirvam de alimento para o homem. Tudo que se move e vive será vosso alimento. Gênesis 9:3. Portanto, o sentido do mandamento é: não matarás os homens. Alguns dizem também que as palavras não matarás significam não matarás os outros, sendo lícito matar a si mesmo. Mas Santo Agostinho responde a isso dizendo: quem mata a si mesmo, mata um homem de qualquer maneira. Não matarás. Há vários modos de se matar um homem. Pode-se fazê-lo, primeiramente, com as próprias mãos. As vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1:15. E isso é contrário não só à caridade, a qual nos manda amar o próximo como a nós mesmos. A vida eterna não tem morada em nenhum homicida. Mas também à natureza, pois segundo a Escritura, todo animal ama o seu semelhante. Por isso diz a lei: o que ferir um homem, querendo matá-lo, seja punido de morte. Êxodo 21:12. O homem que assim faz é pior que o lobo, o qual, como se lê no livro de Aristóteles, não come carne de outro lobo. Pode-se matar, em segundo lugar, por meio de palavras, persuadindo alguém a se indispor contra outro, instigando a contenda, acusando e detraindo o próximo. Os filhos dos homens têm dentes que são armas e setas, e a sua língua é espada aguda. Em terceiro lugar, ao cooperar. Meu filho, não vás com eles, guarda-te de andares pelas suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. Provérbios 1:15. E quarto, pelo consentimento. Os que fazem tais coisas são dignos de morte, e não somente quem as faz, mas também quem aprova aqueles que as fazem. Quando podes impedir o crime e não fazes e consentes, procura salvar os que são condenados à morte. E também matas quando tens condição de socorrer o próximo, mas não fazes por negligência ou avareza. Santo Ambrósio dizia: alimenta o que está morrendo de fome. Se não o alimentaste, tu o mataste. Alguns matam só o corpo, sobre o qual já falamos. Já outros matam a alma, tirando a vida da graça, ou seja, conduzindo ao pecado mortal. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, na medida que induziu ao pecado. E ainda aqueles que matam o corpo e a alma de dois modos: primeiro, os que matam as mulheres grávidas; segundo, os que se suicidam. Não matarás. Cristo ensina no Evangelho que nossa justiça deve ser maior que a justiça da lei. Portanto, ensina os cristãos a observar a lei de um modo mais perfeito do que faziam os judeus. A razão disso é que, quanto maior for a recompensa, maior será o esforço. Aquele que semeia pouco, também cegará pouco. A lei prometia bens temporais e terrestres. A nossa lei promete, no entanto, bens celestes e eternos. Portanto, a justiça, que é a observância dos mandamentos, deve ser maior, pois esperamos maior recompensa. Cristo mencionou este preceito entre outros. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. Mateus 5:21. Isto é, a pena descrita na lei. Se alguém matar o seu próximo de caso pensado e a traição, tu o arrancarás mesmo do meu altar para que morra. Êxodos 21:14. Devemos evitar a ira de 5 modos. Primeiro, não se deixando provocar facilmente. Todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. A razão disso é que a ira é pecado e Deus a pune. Mas será que todo tipo de ira é contrário à virtude? Quanto a isso, há duas opiniões. Os estoicos diziam que o sábio não pode ter nenhuma paixão, e não só isso, mas para eles,
A verdadeira virtude consiste na completa quietude da mente. Já os peripatéticos diziam que o sábio pode irar-se, desde que moderadamente, e esta opinião é a mais próxima da verdade. Provamo-lo primeiro pela autoridade, pois no Evangelho atribuem-se essas mesmas paixões a Cristo, que é a plenitude e a fonte de toda sabedoria. Segundo, pela razão, pois se todas as paixões fossem contrárias à virtude, algumas potências da alma seriam supérfluas, ou ainda seriam prejudiciais ao homem, pois não teriam nenhum ato conveniente associado a elas. Se assim fosse, os apetites irascível e concupiscível teriam sido dados ao homem despropositadamente. Portanto, deve-se dizer que a ira às vezes é virtuosa, às vezes não. Podemos considerar a ira sob 3 aspectos. Primeiro, enquanto está no juízo da razão, sem nenhuma comoção da alma, o que não é propriamente ira, mas julgamento. Nesse sentido se diz que o Senhor, quando pune os maus, fica irado. Sofrerei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra ele. Segundo, enquanto paixão, como tal, está no apetite sensitivo, e pode ser de 2 modos. Às vezes a ira é ordenada pela razão e respeita seus limites, como quando alguém, por exemplo, fica irado na hora devida, na medida certa e pelo motivo correto. Neste caso, a ira é ato de virtude e pode chamar-se zelo. Daí que o filósofo diz que mansidão não significa nunca ficar irado. Portanto, essa ira não é pecado. Há um terceiro tipo de ira, a que repele o juízo da razão. Esta é sempre pecado. Ora é venial, ora é mortal. Pode ser pecado mortal duplamente, pelo gênero ou pelas circunstâncias. O homicídio parece pecado mortal por seu gênero, pois fere diretamente o preceito divino. Por isso, consentir com o homicídio é pecado mortal em seu gênero, pois se é ato mortal, consentir com ele também o é. Mas às vezes, ainda que o ato seja pecado mortal em seu gênero, o impulso da alma em sua direção não é pecado, porque carece de consentimento. Assim, a concupiscência de fornicar perturba a alma. Mas se a alma não consente, não é pecado mortal. Dá-se o mesmo com a ira, que nada mais é que o impulso da alma para vingar uma injúria sofrida. Isso é ira em sentido próprio. Portanto, se esse movimento passional chega a arrastar consigo a razão, então é pecado mortal. Por outro lado, se a razão não chega a prestar consentimento, então é pecado venial. Contudo, se o movimento mesmo não é pecado mortal em seu gênero, então não é pecado mortal, mesmo que se lhe dê o consentimento. Assim, as palavras de Cristo: todo aquele que se irar contra seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. Deve entender-se do movimento que inclina a ferir o próximo, movimento este que é pecado mortal, desde que acompanhado de consentimento. Um segundo motivo para não nos deixarmos ser facilmente levados à ira é que todo homem ama a liberdade e odeia a servidão. Ora, o iracundo não é senhor de si. Quem poderá suportar a violência do homem arrebatado? E também, a pedra é pesada, e pesada é a areia, mas a ira do insensato pesa mais do que uma e outra. Em segundo lugar, devemos cuidar para não permanecermos na ira por muito tempo. Irai-vos e não queirais pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E o Senhor dá razão disso no Evangelho, dizendo: acomoda-te sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Em terceiro lugar, devemos cuidar para que a ira não cresça em nós. Sobretudo, que não passe aos nossos corações, coisa que acontece quando ela se transforma em ódio. A diferença entre ira e ódio é que a ira é súbita e o ódio persistente. Por isso o ódio é pecado mortal. Todo que tem ódio a seu irmão é um homicida, uma vez que mata a si mesmo, privando-se da caridade e mata o próximo. Diz Santo Agostinho em sua regra: evitai quaisquer rixas, ou as encerrai o quão rápido puderdes, a fim de que a ira não cresça em ódio, nem tomes uma aresta por trave, nem tornes tua alma homicida. O homem iracundo provoca rixas. Maldito o seu furor, porque foi violento, e maldita a sua indignação, porque foi inflexível. Em quarto lugar, devemos cuidar para que a ira não se traduza em palavras. O louco mostra logo a sua ira. Há 2 tipos de palavras que indicam a ira:
a palavra injuriosa e a palavra soberba. Quanto à primeira, diz o Senhor: digo-vos que todo aquele que se irar contra seu irmão será submetido ao juízo do tribunal, e o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da jina. A resposta branda aquieta a ira, e a palavra dura excita o furor. Em quinto lugar, devemos cuidar para que a ira não se manifeste em nossas obras. Em todas as nossas obras, devemos observar duas coisas: a justiça e a misericórdia. E a ira impede as duas. A ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Ainda que o queira, não consegue. Por isso, certo filósofo disse a alguém que o ofendera: eu te puniria se agora não estivesse irado. A ira não tem misericórdia, nem o furor repentino. No seu furor mataram o homem. Por tudo isso, Cristo não só ensinou a evitar o homicídio, mas também a ira. Com efeito, o bom médico não só remove o mal aparente, mas também a raiz da doença, para que essa não volte. Por isso Cristo quer que evitemos os princípios do pecado. Portanto, quer que evitemos a ira, que é um dos princípios do homicídio.